Olá pessoal, vamos voltando aqui para agora a nossa última aula desse módulo de portais corporativos, módulo 2. Então, nossa última aula aqui, vamos retomando aqui rapidinho para a gente encerrar esse módulo. Então, continuando aqui a interação entre o usuário, o cliente da página, o consumidor de portlets, né? O portal, do nosso exemplo era o portal da CGU. Ele queria utilizar um serviço de mapas, né? E o produtor aqui é o Google lá, que tem o Google Maps. Ele disponibiliza o serviço de mapas dele para outros portais reutilizarem. Só que, como eu vinha falando, no caso aqui é o Web Services. O serviço continua rodando lá dentro do servidor do Google. O consumidor, que aqui no nosso exemplo, o portal da CGU, ele só faz acessar, invocar remotamente as funcionalidades desse serviço. O serviço não roda dentro do portal da CGU, né? Ele só é chamado pelo portal da CGU lá diretamente no site do Google. Então vamos lá, como é que funciona essa interação, essa comunicação entre eles. Isso aqui é importante porque cai em prova, hein, pessoal? A gente vai resolver uma questão que cobra justamente a sequência de passos que é feita nessa interação de portlets remotos. Então, antes de tudo, antes de o usuário, o cliente web, antes de ele entrar na jogada, antes dele poder utilizar os serviços do portal, tem que haver primeiro uma comunicação entre o portal consumidor e o portal produtor. Então, a partir de agora a gente vai chamar assim, ó, usuário final, consumidor e produtor. O produtor é o que disponibiliza o serviço, o consumidor é o que invoca, que usa aqueles serviços. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, o consumidor tem que ir lá obter informações sobre o produtor. Então ele descobriu lá o produtor num registro central em algum lugar onde é cadastrado os produtores de serviços, de portas. O consumidor descobriu o produtor. E aí eles passam a ter uma comunicação, trocar informações lá através do protocolo WSRP. Em seguida, o consumidor ele aprende aqui, ó, aprende todas as capacidades, todas as funções que o produtor disponibiliza. Então, no caso lá dos mapas, né, do serviço de mapas, o consumidor ele vai descobrir ali quais são as operações, os métodos que pode ser chamado lá no serviço de mapas do Google, por exemplo. Descobriu, aprendeu tudo que pode ser usado, ele obteve a referência para invocar as operações, invocar os métodos no produtor. Beleza, a partir daquele momento, o consumidor ele cria um proxy para o portlet, né? Ele cria ali o que a gente pode chamar de uma ponte direta para invocar os serviços do produtor. Passando aqui de slide, a gente continua. Então, ó, continuando aqui, nesse próximo slide, os mesmos atores, ó, usuário final, consumidor e produtor. Lembram que no final do slide passado, o consumidor tinha obtido um proxy, agora ele podia usar todos os serviços do produtor. Beleza, então o consumidor está pronto para prover os serviços para o usuário, para o cliente. E aí, ó, lá vem o cliente querendo usar o portal lá da CGU, o portal que nesse caso é o portal consumidor. Então o usuário final acessa o consumidor, né, faz uma requisição lá. O consumidor, o portal consumidor, ele retorna lá uma página com os vários serviços que ele tem, que ele disponibiliza para os usuários, através lá dos portlets que tem lá no site do consumidor. Beleza, o usuário recebeu a página, ele sabe lá que tem vários serviços. Viu lá o servicinho de mapa que tinha lá no portal. Ele, beleza, eu quero usar esse serviço. E aqui, ó, no passo 7, o usuário agora enviou uma requisição de página para o portal consumidor, nesse caso aqui o portal da CGU. Então ele enviou lá a requisição, ó, clicou lá no serviço de mapas. O consumidor, tá até faltando essa setinha aqui, pessoal. Peço desculpa para vocês dessa figura que eu consegui. Acho que ela tá faltando uma setinha aqui. Mas o que é que acontece? Passo 7 aqui, o usuário pediu uma requisição de página. O portal consumidor detecta aquilo e vai buscar lá no portal produtor as informações do serviço de mapa, que é aqui o serviço que a gente está usando como exemplo. E aí o produtor responde
com o fragmentozinho de página, o portlet markup, né? Ou com as informações lá que o usuário está pedindo. Então, o produtor retorna as informações que estão sendo requisitadas para o portal consumidor. O portal consumidor recebe aquilo, agrega, renderiza tudo e coloca na página que vai ser retornada para o usuário final, que é esse passo número 9 aqui, ó. Portal consumidor agrega aquele fragmento de página na página do portal e envia aquilo para o browser, para o navegador do usuário final. Então é assim que acontece. Vou voltar aqui rapidinho para a gente fazer uma recapitulação, a gente rever tudo de forma mais rápida para facilitar a memorização. Então, voltando um slide aqui. Primeiro, o consumidor tem que descobrir as informações do produtor. Ele descobre as informações, obtém as referências, aprende lá tudo que pode ser chamado, invocado no serviço e cria um proxy para acessar aquele serviço. Beleza, esse é o primeiro passo. Primeiro, consumidor e produtor têm que se entender. Logo depois, a partir aqui do passo 5, o usuário já pode utilizar o portal consumidor. Então o usuário vai lá, pede informações, aqui no passo 5, acessa. O portal consumidor devolve lá a página do portal, né, todos os serviços que são oferecidos. O usuário escolhe um serviço, clica lá na página. O portal consumidor vai lá no produtor e pede aquele serviço remoto. No caso aqui, ele pediu lá as informações sobre os mapas. O portal produtor devolve aquela resposta, aquele fragmentozinho de página. E aí no passo 9 aqui, ó, o último, o consumidor agrega aquele fragmento de página que tinha na página do consumidor e retorna a página inteira para o usuário final. É assim que funciona. Se você quiser, se ainda não ficou claro para você, eu recomendo que você faça uma pausa no vídeo agora, retorne um slide, veja de novo, releia isso, para tentar esclarecer melhor para você. Mas acho que está bem tranquilo aí. Quem conhece um pouco de Web Services já vai entender facilmente essa interação, essa comunicação entre os atores aí. Então vamos aqui finalizar essa parte de WSRP. Então trago aqui para vocês quem são os principais fornecedores de ferramentas, de containers que disponibiliza essa API, esse protocolo WSRP. Então a Apache, mais uma vez encabeçando aí os projetos de Portlets, ela tem esse projeto, ó, WSRP 4J, que é WSRP for J, né, for Java. A IBM também é uma grande usuária e um grande player nessa parte de Portlets, de portais. Microsoft com SharePoint, a LifeRay, o JBoss. Todas essas plataformas de portais têm suporte a WSRP. A WSRP tem duas versões, como eu havia falado. Tem a versão 1.0, que é de 2003, e a versão 2.0, que é de 2008. Essa WSRP ela evoluiu juntamente com as especificações de Portlets Java, que é a JSR 168 e 286. Então elas são meio que sincronizadas aí, versões 1.0 e 2.0. Então vamos aí para a nossa primeira questão sobre a WSRP, a Web Services for Remote Portlet Specification. Questão recente da FCC no concurso do TRT de Pernambuco. Segundo a WSRP 2.0, em um fluxo típico de interação entre os atores, a fase que deve ocorrer primeiro na ordem cronológica é aquela em que... Então essa questão fala ali daquela interação entre o usuário final, consumidor de portlets e produtor de portlets, né, utilizando Web Services. Analisem aí as alternativas e vejam aí qual é a correta. Eu vou passando então aqui para a resposta. Resposta certa, letra C, hein pessoal? Letra C. Então, a primeira fase, ó, a fase que deve ocorrer primeiro na ordem cronológica é aquela que se estabelece a relação entre consumidor e produtor. Lembram que eu falei que antes do usuário final, antes do cliente poder acessar os serviços,
o consumidor de portlets e o produtor, eles precisavam se comunicar, se entender, estabelecer uma relação. Então isso é a primeira fase. Só depois disso é que o usuário final vai poder utilizar, vai poder entrar na jogada, vai poder acessar os serviços. Então as outras alternativas ficam fáceis, né? Falou que a primeira é entre o consumidor e o usuário final. Não é, né? Porque nessa hora o consumidor ainda não está pronto para servir, para disponibilizar os serviços. Aqui ele fala, ó, o consumidor aprende as capacidades totais e serviços do produtor. Não. Isso aqui acontece logo depois de se estabelecer uma relação entre consumidor e produtor. Primeiro, eles se descobrem, se entendem. Só depois disso é que o consumidor vai aprender tudo que o produtor tem a oferecer. Primeiro o consumidor identificou, ó, tem um produtor ali que tem esse serviço. Logo, só depois é que ele vai aprender todas as funcionalidades que o produtor tem. Aqui, ó, letra D. Páginas agregadas são produzidas pelo produtor. Não, essa produção de páginas agregadas é só na hora que o usuário, que o cliente vai pedir fazer requisições, no momento posterior. E aqui na letra E, a página requisitada pelo consumidor. Também não, né? Isso aqui é só depois que... É só na hora que o usuário vai pedir informações, vai pedir acesso a um serviço. Aí, a página requisitada do usuário para o portal consumidor, que requisita para o portal produtor. Então, letra C. A primeira coisa aqui, entre essas alternativas, é se estabelecer uma relação entre o consumidor de serviços e o produtor de serviços. Beleza? Qualquer dúvida, deixem lá no meu perfil no Itinerante ou no grupo chamado Sistemas Web, que tem lá no Itinerante. Próxima questão. Última questão do nosso curso, hein? Para finalizar com chave de ouro, vocês têm que acertar essa. Mais uma questão do CESP no TRT do Rio Grande do Norte, em 2010. Portlets é um subprojeto do Java Server Faces, o JSF, que permite integração com o Apache MyFaces e que tem característica nativa a criação de templates com componentes reutilizáveis utilizando XHTML como tecnologia de view do JSF. Então deixei uma questão aí bem tranquila para vocês, hein? Vamos tentar acertar essa para a gente finalizar esse curso e dormir feliz hoje. E aí, façam pausa no vídeo, pense um pouco e no próximo slide eu comento. Vamos então para a resposta. Questão errada, né, pessoal? Tem nada a ver isso aqui que ele falou com portlets. Primeiro, portlets não é um subprojeto do JSF. Os portlets eles podem até ser utilizados em conjunto com o JSF, mas não é um subprojeto, não faz parte do JSF. Integração com MyFaces, isso é coisa do JSF. Né? Característica nativa, criação de templates, componentes utilizando XHTML. Na verdade, pessoal, vou contar aqui um segredo para vocês. Tudo que ele está falando aqui são características dos facelets, que são componentes do JSF e não dos portlets. Então, se a gente mudasse aqui essa questão de portlets para facelets, a primeira palavra aqui, o resto estaria tudo certo. Então ele quis aqui, o CESP quis pegar vocês misturando o conceito de portlets e facelets. Então por isso a questão está errada. E aí, pessoal, a gente encerra por aqui. Agradeço a vocês a paciência, a persistência de chegarem até aqui nesse segundo módulo de portais corporativos. Qualquer dúvida, não hesitem em me perguntar. Entra aqui, ó, preferência vocês entrem aqui nesse grupo no Itinerante chamado Sistemas Web. Podem digitar esse endereço diretamente ou entrar lá no Itinerante e buscar por grupo chamado Sistemas Web. Vocês vão achar e deixar a dúvida lá para mim. Ou então lá no meu perfil do Itinerante. Beleza? Então agradeço a vocês. Continuem, persistam aí na caminhada dos concursos que a sua hora vai chegar. Tenha certeza disso. Só não passa quem desiste. Se você continuar estudando, você vai passar em algum momento. Alguns passam mais rápido, outros demoram mais. Isso é de cada um. A realidade das pessoas é diferente, mas todo mundo vai passar se continuar estudando. Quem continua estudando passa, quem desiste não passa. Beleza? Então, fiquem com Deus, um grande abraço, espero aí vocês nos próximos cursos
que a gente vai se encontrar.